Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que Não Everest? E o livro de hoje é de Carol Dweck, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Antes de iniciar esse capítulo, eu quero lhe pedir um favor. Vai até no botãozinho se inscrever, se inscreva, toque no sininho para você receber as notificações e vai em curtir. Porque quando você curte, o YouTube entende que isso está sendo relevante para você, você ajuda o canal e ajuda com que esse áudio, esse canal chegue a mais pessoas para ser beneficiadas, assim como eu e você. Capítulo 6. Relacionamentos, Mindsets apaixonados. Ou não? O que é que se diz sobre o curso do amor verdadeiro? Que ele nunca é tranquilo? Bem, o caminho em direção ao amor verdadeiro tampouco é tranquilo. Essa estrada é frequentemente repleta de desapontamentos e corações partidos. Algumas pessoas permitem que essas experiências lhe deixem cicatrizes e as impeçam de formar relacionamentos satisfatórios no futuro. Outras conseguem se curar e seguir adiante. O que as diferencia? Para saber, recrutamos mais de 100 pessoas e pedimos que nos contassem uma experiência de rejeição terrível. Assim que cheguei a Nova York, me senti incrivelmente solitária. Não conhecia ninguém e achei que realmente não pertencia a esse lugar. Depois de um ano de sofrimento, conheci Jack. Posso dizer que nos entendemos imediatamente. Parecia que já nos conhecíamos havia muito tempo. Não demorou muito até que resolvêssemos viver juntos e passamos a fazer tudo juntos. Eu achava que ficaria toda a minha vida com ele, e ele dizia achar o mesmo. Passamos 2 anos realmente felizes. Certo dia, cheguei em casa e encontrei um bilhete. Ele dizia que precisava ir embora, que não tentasse encontrá-lo. Nem sequer me chamava de meu amor. Nunca mais soube dele. Às vezes, quando o telefone toca, eu ainda penso que pode ser ele. Ouvimos diversas variações dessa história. Pessoas de ambos os tipos de mindset contaram fatos semelhantes. Quase todas, em algum momento de suas vidas, tinham se apaixonado e saíram machucadas. O que variava, e de maneira drástica, era a forma pela qual lidaram com isso. Depois que contaram suas histórias, fizemos perguntas para prosseguir no tema. O que isso significa para você? Como lidou com isso? Que expectativas você tinha? As pessoas de mindset fixo sentiram-se julgadas e rotuladas pela rejeição. Rotuladas permanentemente. Era como se tivesse havido um veredito e alguém tivesse gravado em suas testas. Detestável. E elas reagiram com fúria. Como o mindset fixo não lhes proporciona uma fórmula para curar as feridas, nada podiam fazer a não ser esperar pela possibilidade de ferir a pessoa que as magoara. Lídia, a protagonista da história que contei acima, disse-nos que experimentaram um sentimento intenso e duradouro de amargura. Eu me vingaria dele, o faria sofrer como pudesse, se tivesse oportunidade. Ele merece. De fato, o principal objetivo das pessoas de mindset fixo ficou perfeitamente claro: vingança. Um homem disse: ela levou minha dignidade quando se foi. Não se passou um dia sem pensar como pode fazê-la pagar. Durante o estudo, perguntei a uma de minhas amigas de mindset fixo como tinha sido seu divórcio. Nunca esquecerei a resposta dela. Se eu pudesse escolher entre eu ser feliz e ele infeliz, sem dúvida, preferiria que ele sofresse o máximo possível. A expressão doce vingança, que exprime a ideia de que com a vingança vem a redenção, deve ter sido cunhada por uma pessoa de mindset fixo, porque pessoas de mindset crescimento não têm grande interesse em vingar-se. As histórias que contaram era igualmente dolorosa, mas suas reações não poderiam ser mais diversas. Para elas, tratava-se de compreender, perdoar e seguir adiante. Embora muitas vezes se sentissem profundamente feridas pelo que acontecera, queriam aprender com a experiência. Aquele relacionamento e a forma pela qual terminou realmente me ensinou a importância da comunicação. Eu costumava achar que o amor vence todos os obstáculos, mas agora sei que é preciso ajudá-lo.
O mesmo homem prosseguiu. Também aprendi alguma coisa sobre a pessoa certa para mim. Acho que cada relacionamento nos ensina um pouco mais a esse respeito. Há uma expressão francesa que diz: Tout comprendre qu'est tout pardonner. Compreender tudo é perdoar tudo. É claro que isso pode ser um exagero, mas um bom ponto de partida. Para as pessoas de mindset crescimento, o objetivo principal era o perdão. Ouvi isso de uma mulher. Não sou nenhuma santa, mas sei que foi para minha própria tranquilidade interior que tive de perdoar e esquecer. Ele me feriu, mas eu tinha toda uma vida pela frente, e por nada nesse mundo queria ficar vivendo no passado. Um dia eu simplesmente disse: boa sorte para ele e boa sorte para mim. Graças ao mindset crescimento, essas pessoas não se sentiram permanentemente marcadas. Por causa dele, procuraram aprender algo útil e respeito de si mesmas e de seus relacionamentos, algo que pudesse utilizar a fim de terem melhores experiências no futuro, e sabiam como seguir adiante e abraçar o futuro. Minha prima, Cat, personifica o mindset crescimento. Há vários anos, depois de 23 anos de casamento, o marido a deixou. Em seguida, para piorar as coisas, ela sofreu um acidente e machucou a perna. Certa noite de sábado, sozinha em casa, ela disse a si mesma: quem disse que vou ficar sentada aqui sentindo pena de mim mesmo? Talvez essa frase pudesse ser o mantra do mindset crescimento. Ela saiu e foi a uma festa, mesmo com um problema na perna, e lá conheceu o futuro marido. A família Contos não mediu as despesas. Nicole Contos, com seu magnífico vestido de noiva, chegou à igreja num Rolls Royce. O arcebispo esperava para celebrar o matrimônio, e centenas de amigos e parentes, vindos de todo o mundo, aguardavam o casamento. Tudo estava perfeito, até que um dos padrinhos se aproximou de Nicole e lhe deu a notícia. O noivo não viria. Pode-se imaginar o choque e a dor? Pensando nas centenas de convidados, a família resolveu manter a recepção e o jantar. Em seguida, reunidos-se em torno de Nicole, perguntaram o que ela queria fazer. Demonstrando grande coragem, ela mudou de roupa e, num vestido preto decotado, compareceu à festa e dançou sozinha a música A We're Survival. Não era a dança que ela havia esperado, mas isso a transformou em um símbolo de coragem na imprensa de todo o país no dia seguinte. Nicole foi como jogador de futebol que correu para o lado errado. Era um acontecimento que poderia tê-la marcado e diminuído. Em vez disso, engrandeceu-a. É interessante. Nicole falou várias vezes sobre a dor e o trauma de ser abandonada no altar, mas nunca usou a palavra humilhada. Se tivesse julgado a si mesma sentindo-se uma pessoa falha e indigna, humilhada, teria saído correndo para se esconder. Mas sua dor clara e limpa lhe permitiu ficar rodeada de amor de seus amigos e parentes e iniciar o processo de cura. Aliás, o que aconteceu ao noivo? Segundo se soube, ele foi para o Tahiti, fazendo sozinho a viagem de lua de mel. E o que aconteceu a Nicole? Poucos anos depois, com o mesmo vestido na mesma igreja, casou-se com um excelente marido. Teve medo? Não, disse ela. Eu sabia que ele estaria ali. Se pensarmos na maneira pela qual a rejeição fere e enraivece as pessoas de mindset fixo, não nos admiraremos ao saber que as crianças que seguem esse mindset são as que reagem às provocações e intimidações com ideias de retaliação violenta. Mais tarde, voltarei a esse assunto. Relacionamentos são diferentes. Em seu estudo sobre pessoas superdotadas, Benjamin Bloom inclui pianistas, escultores, nadadores olímpicos, tenistas, matemáticos e pesquisadores em neurologia. Deixou de fora, porém, pessoas que tinham jeito para relacionamentos interpessoais. Esse era o seu plano. Afinal, há muitas profissões nas quais as aptidões interpessoais desempenham papel importante. Professores, psicólogos, administradores, diplomatas. No entanto, por mais que Bloom tentasse, não conseguia encontrar uma forma de medir a habilidade social com a qual todos concordassem. Às vezes, nem sequer temos certeza de que isso seja uma aptidão.
Quando vemos pessoas de grande traquejo social, na verdade, não pensamos nisso como um dom. Pensamos nelas como uma pessoa simpática e encantadoras. Quando vemos um casal que se dá excepcionalmente bem, não achamos que os dois sejam competentes em construir relacionamentos. Dizemos que são pessoas legais ou que têm química. O que significa isso? Significa que, como sociedade, não compreendemos as aptidões sociais. No entanto, os relacionamentos entre pessoas são extremamente importantes. Talvez por isso o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, tenha sido tão bem recebido. Ele afirma: há habilidades socioemocionais e posso lhe dizer quais são. Os mindsets acrescentaram outra dimensão. Ajudam-nos a compreender melhor por que as pessoas frequentemente não aprendem as habilidades de que necessitam, nem usam as que possuem. Porque se lançam com tanta esperança em novos relacionamentos somente para sofrer. Porque muitas vezes o amor se transforma em um campo de batalha terrivelmente sangrento. E o mais importante, ajuda-nos a entender por que certas pessoas conseguem construir relacionamentos prazerosos e duradouros. Mindsets que se apaixonam. Até agora, ter mindset fixo significava acreditar que nossas características pessoais são fixas. Mas nos relacionamentos aparecem outros dois elementos: o parceiro e a própria relação. Agora é possível ter mindset fixo com relação a três coisas. Pode-se acreditar que nossas qualidades sejam fixas, que as do parceiro sejam fixas e que as qualidades do relacionamento sejam fixas, que ele seja inerentemente bom ou ruim, que deva acontecer o que não deva acontecer. Agora, tudo isso é objeto de julgamento. Para o mindset de crescimento, todas essas coisas podem ser aperfeiçoadas. Todas elas. Você, seu parceiro e o relacionamento têm capacidade para crescer e mudar. No mindset fixo, o ideal é a compatibilidade instantânea, perfeita e perpétua, assim como deve ser. Assim como cavalgar ao sol poente, assim como viveram felizes para sempre. Muita gente quer sentir que o seu relacionamento é especial e não apenas um acontecimento fortuito. Isso parece estar certo. Nesse caso, qual é o problema do mindset fixo? Há dois problemas. 1. Se você precisa se esforçar, é porque não era para ser. Um problema é que as pessoas de mindset fixo esperam que tudo o que é bom aconteça automaticamente. Os parceiros não se esforçam para ajudar um ao outro na solução dos seus problemas, ou para aprender novas habilidades. Isso acontecerá por mágica, por meio de amor entre ambos, um pouco como aconteceu com a Bela Adormecida, cujo estado de coma foi curado pelo beijo do príncipe, ou com a Cinderela, cuja vida triste foi repetidamente transformada por seu príncipe. As amigas de Charlene lhe falaram sobre Max, um novo músico que tinha chegado à cidade. Viera tocar violoncelo na orquestra sinfônica. Na noite seguinte, Charlene foi, com as amigas, assistir ao concerto e, quando foram aos bastidores ao final da apresentação, Max tomou a mão de Charlene e disse: "Da próxima vez, vamos fazer com que seja mais longo?" Ela ficou impressionada com o jeito intenso e romântico dele, e ele com os modos encantadores e a aparência exótica dela. Quando saíram, a intensidade aumentou. Pareciam entender-se profundamente. Gostavam das mesmas coisas: restaurante, analisar pessoas, viajar. Ambos pensavam: onde você estava esse tempo todo? No entanto, com o tempo, Max começou a se mostrar instável. Na verdade, ele era assim, mas logo de início não se notava. Quando estava de mau humor, preferia ficar sozinho. Charlene queria saber o que estava perturbando, mas isso o irritava. "Deixe-me sozinho", insistia ele, cada vez com mais rispidez, mas Charlene sentia-se desprezada. Além disso, seus momentos de mau humor nem sempre aconteciam em ocasiões convenientes. Às vezes, os dois tinham combinado de sair. Outras vezes, haviam planejado um jantarzinho a sós. Ou ele queria desistir, ou ela tinha que suportar o silêncio emburrado dele. Se ela tentava puxar uma conversa leve, ele se mostrava decepcionado. "Pensei que você tivesse me entendido." Os amigos, vendo que os dois se gostavam, insistiram para que se esforçassem para resolver o problema. Mas ambos achavam com muita tristeza que
que se o relacionamento fosse o que deveria ser, não seria preciso fazer esforço. Se o relacionamento fosse o que deveria ser, cada um seria capaz de compreender e respeitar as necessidades do outro. Assim, foram se afastando e acabaram por terminar o namoro. No mindset crescimento, a excitante chama inicial também pode acontecer, mas as pessoas com esse mindset não esperam por passes de mágica. Acreditam que um relacionamento bom e duradouro decorra do esforço e da vontade de resolver inevitáveis diferenças. Mas pessoas de mindset fixo não aceitam isso. Lembram-se da ideia fruto do mindset fixo de que quem tem talento não precisa se esforçar? A mesma crença se aplica aos relacionamentos. Se os parceiros são compatíveis, tudo deveria decorrer naturalmente. Todos os especialistas em relacionamentos, sem exceção, discordam dessa afirmação. Aaron Beck, renomado psiquiatra, diz que uma das crenças mais destrutivas de uma relação é esta: se é preciso que façamos esforço, deve haver algo seriamente errado em nosso relacionamento. John Gottman, eminente pesquisador de relacionamentos, diz: todos os casamentos exigem um esforço para se manter nos trilhos. Há uma tensão constante entre as forças que unem e as que podem separar. Assim como as realizações pessoais, essa crença de que sucesso não deveria exigir esforço priva as pessoas do elemento mais importante para que o relacionamento floresça. Provavelmente, por isso muitas relações azedam, porque as pessoas acreditam que amar significa nunca precisar fazer nada que exija esforço. Leitura da mente. A noção de que casais deveriam ser capazes de ler a mente um do outro faz parte da crença na falta de necessidade de esforço. Nós somos um só. Meu parceiro deveria perceber o que penso, sinto e preciso, e eu deveria saber o que ele pensa, sente e precisa. Mas isso é impossível. A leitura da mente, em vez da comunicação, inevitavelmente sai pela culatra. Elaine Savage, notável psicóloga de famílias, conta o caso de Tom e Lucy. Depois de 3 meses juntos, Tom disse a Lucy que havia um descompasso no relacionamento dos dois. Lucy, lendo seus pensamentos, achou que o Tom queria dizer que amava menos do que ela e a ele. Sentiu-se desencorajada. Deveria romper a relação antes que ele o fizesse? No entanto, depois de uma sessão de terapia, Lucy reuniu coragem para descobrir o que ele queria dizer com aquilo. A verdade era que Tom usara um termo musical para comunicar seu desejo de afinar o relacionamento e levá-lo a um nível mais elevado. Quase caí na mesma armadilha. Havia conhecido meu marido poucos meses antes e tudo parecia estar indo muito bem. Mas uma tarde, quando estávamos juntos, ele me disse: preciso de mais espaço. Fiquei perplexa. Não podia acreditar no que ouvia. Estaria completamente enganada sobre nosso relacionamento? Finalmente reuni toda a minha coragem. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Preciso que você chegue um pouquinho para o lado no sofá para me dar mais espaço, respondeu ele. Ainda bem que perguntei. Concordar em tudo. É estranho acreditar na leitura dos pensamentos, mas isso faz sentido quando você percebe que muita gente mindset fixo está convencida de que, num casal, ambos deveriam ter sempre a mesma opinião. Se para você é assim, não é preciso comunicação, basta presumir que seu parceiro vê as coisas da mesma forma que você. Raymond Knee e seus colegas recebiam casais para debater as opiniões deles sobre seu relacionamento. Os de mindset fixo se sentiam ameaçados e agiam com hostilidade, depois de falar até mesmo de pequenas discrepâncias na forma pela qual cada um via o relacionamento. Mesmo um desacordo pouco importante ameaçava a crença de que compartilhavam as mesmas opiniões. É importante a um casal compartilhar tudo o que o parceiro presume ou espera. Ele pode presumir que a mulher pare de trabalhar e passe a ser sustentada. Ela que também contribuirá para as despesas. Um pode presumir que terão uma casa no subúrbio e o outro que viverão no ninho de amor boêmio. Michael e Robin haviam concluído a universidade e estavam prestes a se casar.
Ele era do tipo que gosta de um lar na zona boêmia, imaginava que depois do casamento iria gozar a vida jovem e alegre do Greenwich Village. Por isso, ao encontrar o apartamento ideal, achou que ela ficaria encantada, mas ela, quando viu, ficou enlouquecida. Durante toda a vida, tinha morado em apartamentos pequenos e apertados, e estava vendo isso acontecer de novo. Achava que os casais devem morar em casas novas, com carros novos, estacionados do lado de fora. Ambos sentiram-se traídos, e não melhoraram muito depois disso. Os casais às vezes acreditam erroneamente que concordam sobre os direitos e deveres de cada um. Preencham um espaço em branco. Como marido, tenho o direito de. E minha mulher tem o dever de. Como esposa, tenho o direito de. E meu marido tem o dever de. Poucas coisas são capazes de enfurecer mais os parceiros do que a violação dos seus direitos. E poucas coisas fazem o parceiro ficar mais furioso do que ver que o outro se sente autorizado a fazer alguma coisa que o primeiro não considera ser seu direito. John Gottman relata: entrevistei homens recém-casados que me disseram orgulhosamente: eu não vou lavar os pratos. Nada disso. Isso é coisa de mulher. 2 anos depois, as mesmas pessoas me perguntam: por que eu e minha mulher não fazemos mais sexo? É claro que um casal pode concordar em assumir os papéis tradicionais. Isso é problema deles. Mas é muito diferente considerar isso um direito. Quando Janet, analista financeira, e Phil, corretor de imóveis, se conheceram, ele tinha acabado de comprar um apartamento novo e estava pensando em dar uma festa de inauguração, um jantar para um grupo de amigos. Janet disse: vamos fazer a festa, e ele ficou animado. Ela estava pensando na primeira pessoa no plural, em nós. Como tinha mais experiência em cozinhar e dar festas, ela tratou da maior parte dos preparativos e fez isso com prazer. Ficou feliz em vê-lo contente com a possibilidade de realizar aquele evento. O problema começou depois que os convidados chegaram. Phil simplesmente foi à festa. Comportou-se como um convidado. Parecia que era ela quem tinha de fazer todo o trabalho. Janet ficou furiosa. A maneira madura de agir teria sido chamá-lo à parte e discutir o assunto, mas ela resolveu dar uma lição e também passou a agir como convidada. Felizmente, a presunção e a retaliação não se transformaram em rotina no relacionamento. Em vez disso, a regra foi a comunicação. Depois disso, os problemas passaram a ser debatidos e não presumidos. Um relacionamento sem esforço estará condenado ao fracasso e não será um bom relacionamento. É preciso se esforçar para se comunicar de maneira adequada e para descobrir e resolver esperanças e crenças conflitantes. Isso não significa que seja impossível viver felizes para sempre, mas provavelmente que se esforçaram felizes para sempre. 2. Problemas indicam falhas de caráter. A segunda grande dificuldade decorrente do mindset fixo é a crença de que os problemas são sinais de deficiências profundas. Mas, assim como não há grandes realizações sem dificuldades, também não há excelentes relacionamentos sem conflitos e problemas ao longo do caminho. Quando pessoas de mindset fixo falam de seus conflitos, atribuem culpa. Às vezes, culpam-se, mas em geral culpam o parceiro e atribuem a culpa a um traço, uma falha do caráter. Mas não termina aí. Quando as pessoas culpam a personalidade do parceiro pelo problema, sentem-se irritadas e contrariadas em relação a ele. E não há saída. Como as características fixas são a origem do problema, este não pode ser resolvido. Assim, uma vez descoberta as falhas de seu parceiro, pessoas de mindset fixo passam a desprezá-los e a sentirem-se insatisfeitas com a relação como um todo. Por outro lado, pessoas de mindset de crescimento veem as imperfeições de seus parceiros e, mesmo assim, consideram o relacionamento satisfatório. Às vezes, pessoas de mindset fixo não querem enxergar os problemas do parceiro ou do relacionamento para não terem de se aborrecer. Todos achavam que Yvonne estava tendo um caso. Ela recebia telefonemas misteriosos. Muitas vezes se atrasava para buscar as crianças na escola. Passou a sair mais com as amigas à noite. Outras vezes mostrava-se distraída. O marido, Charlie, achava que era apenas uma fase. Todas as mulheres passam por isso, dizia ele. Não significa que ela tem um amante.
O melhor amigo de Charlie insistiu para que ele averiguasse, mas Charlie achou que, se enfrentasse a realidade e ela fosse negativa, seu mundo desmoronaria. No mindset fixo, ele teria de enfrentar a ideia de que, ou 1. A mulher que amava era uma pessoa ruim, ou 2. Ele não era bom o bastante e a afastaria de si, ou 3. O relacionamento estava irremediavelmente comprometido. Charlie não era capaz de lidar com nenhuma dessas três hipóteses. Não lhe ocorreu que há problemas que podem ser resolvidos, que ela estava mandando um recado que desejava desesperadamente que ele entendesse. Não me considere algo corriqueiro, preciso de mais atenção. O mindset crescimento não faria necessariamente enfrentar uma mulher, mas a situação. Ele refletiria sobre o que poderia estar errado. Talvez examinasse a questão por alguém que o aconselhasse e tomasse uma decisão bem pensada sobre o próximo passo. Se houvesse problemas a resolver, pelo menos haveria uma possibilidade. Ambos perdedores. As amigas de Penélope viviam se queixando de que não existem homens bons. Penélope saía e os encontrava. A cada vez encontrava um homem maravilhoso e se apaixonava por ele. Esse é pra valer, dizia ela, começando a ler as revistas de noivas e praticamente redigindo o convite de casamento. Elas acreditavam porque era sempre alguém que demonstrava muitas qualidades. Mas, de repente, algo acontecia. Uma vez terminou o relacionamento porque ganhou um presente de mau gosto. Outra, o cara gostava de ketchup na comida e às vezes usava sapatos brancos. Outro namorado tinha maus hábitos eletrônicos, não largava o celular e via televisão demais. E essa é a lista apenas parcial. Presumindo que essas características eram fixas, Penélope não estava disposta a conviver com tais defeitos. Mas a maior parte não se referia a problemas graves de caráter que não pudessem ser tratados como alguma comunicação. Meu marido e eu já estávamos juntos havia quase um ano, e quando meu aniversário se aproximou, dei um recado claro. Não sou mercenária, mas gosto de um bom presente. Ele disse, não é a intenção que vale? Respondi, isso é o que as pessoas dizem quando não têm boas intenções. Uma vez por ano, continuei, cada um de nós tem o seu dia. Amo você e pretendo gastar tempo e esforço na escolha do seu presente. Gostaria que você fizesse o mesmo. Ele nunca me decepcionou. Penélope presumia que, em algum lugar, havia alguém perfeito. O especialista em relacionamento Daniel Weil diz que escolher um parceiro é escolher um monte de problemas. Não há candidato sem problemas. O truque é reconhecer as limitações de cada um e construir a partir daí. Os defeitos voam. Brenda e Jack eram clientes de Daniel Weil, que relata o seguinte. Brenda chegou do trabalho e contou a Jack uma história longa e detalhada, sem propósito visível. Ele ficou entediado, mas procurou ocultar o tédio, para ser delicado. Brenda, no entanto, percebeu e, procurando ser mais divertida, começou a contar outra história, também relativa ao seu trabalho. Jack estava quase explodindo. Ambos esgrimiam mentalmente características negativas um do outro. Segundo Weil, eles pensavam, Brenda é chata, Jack é egoísta. E nosso relacionamento não presta. Na verdade, ambos tinham boas intenções. Brenda temia contar sem rodeios que tiveram um grande êxito no trabalho naquele dia. Não queria parecer que estava contando vantagens. Em vez disso, falou de pequenos detalhes de seu projeto. Jack não queria ser indelicado, e por isso, em vez de fazer perguntas ou se mostrar desconcertado, permaneceu calado e esperou o fim da narrativa. Bastaria que Jack dissesse, sabe, meu bem, com tantos detalhes eu perco o fio da meada e fico sem entender. Por que não me diz o motivo de seu entusiasmo por esse projeto? Eu realmente gostaria de saber. Era um problema de comunicação. E não de personalidade ou de caráter, mas no mindset fixo a culpa chega rápida e furiosamente. A propósito, adoro essas histórias. Quando eu era menina, o Ladies' Home Journal costumava trazer uma seção intitulada É possível salvar esse casamento?
Em geral, a resposta era afirmativa. Eu devorava aquelas histórias, fascinada pelos vários motivos que podiam acabar com um casamento e ainda mais fascinada pelas maneiras de impedi-lo. A história de Ted e Karen, contada por Aaron Beck, mostra como duas pessoas de mindset fixo passaram, uma aos olhos da outra, de possuidoras de todas as boas características a donas de todas as más. Quando Ted e Karen se conheceram, eram opostos que se atraíam. Karen irradiava espontaneidade e leveza. Ted, um homem sério, que levava nas costas o fardo do mundo. Achou que a presença despreocupada dela transformaria sua vida. Tudo o que ela diz e faz é encantador, rejubilava-se ele. Em troca, Ted representava a figura paterna, firme como uma rocha que ela jamais tivera. Ele era exatamente o tipo de pessoa instável e confiável que podia lhe proporcionar uma sensação de segurança. Mas, poucos anos depois, Ted considerava Karen uma cabeça de vento irresponsável. Ela nunca leva nada a sério. Não posso confiar nela. E Karen via em Ted um juiz tirano, que dissecava todos os seus movimentos. No final, o casamento foi salvo simplesmente porque o casal aprendeu a reagir um ao outro, não com rótulos raivosos, mas com ações prestativas. Certo dia, em que Karen estava muito ocupada, Ted chegou do trabalho e encontrou a casa desarrumada. Ele se irritou e pensou em reclamar, mas, utilizando o que aprendera com Beck, perguntou a si mesmo: qual é a reação madura? Respondeu a sua própria pergunta, começando a ajudá-la. Estava oferecendo apoio em vez de julgamento. É possível salvar esse casamento? Aaron Beck aconselha os casais a nunca cultivar esses pensamentos de mindset fixo. Meu parceiro é incapaz de mudar. Nada pode melhorar nosso relacionamento. Essas ideias, diz ele, são quase sempre equivocadas. Às vezes é difícil não pensar assim, como no caso de Bill e Hillary Clinton, quando era presidente. Clinton mentiu ao país e à mulher sobre seu relacionamento com Monica Lewinsky. Hillary defendeu: meu marido pode ter seus defeitos, mas nunca mentiu para mim. A verdade veio à tona, como em geral acontece, especialmente quando ajudada por um promotor especial. Hillary, traída e furiosa, tinha de decidir se Bill era um marido permanentemente ruim e indigno de confiança ou se era uma pessoa que precisava de ajuda. Essa é uma boa ocasião para destacar um ponto importante. A crença de que os parceiros têm potencial de mudança não deve ser confundida com uma crença de que efetivamente mudarão. O parceiro tem de querer mudar, dedicar-se a mudar e agir concretamente para a mudança. O casal Clinton procurou aconselhamento e passou um dia por semana nesse processo durante um ano inteiro. Por meio do aconselhamento, Bill passou a entender que, por ser filho de pais alcoólatras, aprendera a ter uma vida dupla. Por um lado, aprender a suportar responsabilidades excessivas muito cedo. Por exemplo, ainda menino, ao proibir severamente o padrasto de bater na mãe. Por outro lado, havia outra parte de sua vida em que assumia pouca responsabilidade, fazendo de conta que tudo estava bem, acontecesse o que acontecesse. Por isso, foi capaz de aparecer na TV e afirmar veementemente que não tinha envolvido com Lewinsky. Estava naquele espaço de irresponsabilidade e elevada negação. As pessoas insistiam com Hillary para que o perdoasse. Certa noite, Steve Wonder ligou para a Casa Branca e perguntou se podia visitá-la. Fizeram uma canção sobre o poder do perdão e a tocou para ela. Mas Hillary não perdoaria uma pessoa que considerava mentirosa e falsa. Somente perdoaria um homem que ele acreditasse estar dedicado a enfrentar seus problemas e que estivesse procurando se aperfeiçoar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que Não o Everest? E o livro de hoje é de Carol Dweck, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Antes de iniciar esse capítulo, eu quero lhe pedir um favor. Vai até no botãozinho se inscrever, se inscreva, toque no sininho para você receber as notificações e vá em curtir, porque quando você curte, o YouTube entende que isso está sendo relevante para você, você ajuda o canal e ajuda com que esse áudio, esse canal chegue a mais pessoas para ser beneficiadas, assim como eu e você. Capítulo 6. Relacionamentos. Mindset
apaixonados. Ou não? O que é que se diz sobre o curso do amor verdadeiro? Que ele nunca é tranquilo? Bem, o caminho em direção ao amor verdadeiro tampouco é tranquilo. Essa estrada é frequentemente repleta de desapontamentos e corações partidos. Algumas pessoas permitem que essas experiências lhe deixem cicatrizes e as impeçam de formar relacionamentos satisfatórios no futuro. Outras conseguem se curar e seguir adiante. O que as diferencia? Para saber, recrutamos mais de 100 pessoas e pedimos que nos contassem uma experiência de rejeição terrível. Assim que cheguei a Nova York, me senti incrivelmente solitária. Não conhecia ninguém e achei que realmente não pertencia a esse lugar. Depois de certo de um ano de sofrimento, conheci Jack. Posso dizer que nos entendemos imediatamente. Parecia que já nos conhecíamos havia muito tempo. Não demorou muito até que resolvêssemos viver juntos e passamos a fazer tudo juntos. Eu achava que ficaria toda a minha vida com ele, e ele dizia achar o mesmo. Passamos 2 anos realmente felizes. Certo dia, cheguei em casa e encontrei um bilhete. Ele dizia que precisava ir embora, que não tentasse encontrá-lo. Nem sequer me chamava de meu amor. Nunca mais soube dele. Às vezes, quando o telefone toca, eu ainda penso que pode ser ele. Ouvimos diversas variações dessa história. Pessoas de ambos os tipos de mindset contaram fatos semelhantes. Quase todas, em algum momento de suas vidas, tinham se apaixonado e saíram machucadas. O que variava, e de maneira drástica, era a forma pela qual lidaram com isso. Depois que contaram suas histórias, fizemos perguntas para prosseguir no tema. O que isso significa para você? Como lidou com isso? Que expectativas você tinha? As pessoas de mindset fixo sentiram-se julgadas e rotuladas pela rejeição. Rotuladas permanentemente. Era como se tivesse havido um veredito e alguém tivesse gravado em suas testas: